Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Estamos aqui para mais um vídeo para falar dessa vez sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né, na evolução, que é seleção natural, tá? Antes de mais nada, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor Leandro, estou aqui com vocês semanalmente falando sobre evolução, mudança climática, dinossauro e todos esses assuntos bacana aí. Gostaria de pedir para vocês que se inscrevem no canal, tá? Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não é inscrito no canal. Então se inscreve no canal, deixa seu like, né? Faz uma diferença absurda você deixar um like, você assistir o vídeo, né, completo, você e compartilhar esse vídeo com algum amigo. Isso faz uma diferença muito grande e ajuda aqui a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, né? Toda semana, tá? Então dá essa força. Um segundo pedido, na verdade nasceu um segundo lembrete, né? Lembrando para vocês que eu tenho um blog também onde eu escrevo, né, materiais sobre evolução. Geralmente lá eu trago um contexto mais de pego um artigo que saiu recentemente e transformo ele para português, né? Geralmente os artigos saem tudo em inglês. Inclusive, a partir da semana que vem tem um canal novo aqui, né? Eu tô com um canal que é o Desvendando um programa aqui dentro do canal, na verdade, que é o Desvendando a Fauna. Tá saindo geralmente um vídeo por semana. E vou trazer para vocês aqui um outro programa dentro do canal, que é o Traduzindo Ciência, né? Eu vou fazer mais ou menos o que eu faço lá pro blog, que é onde eu pego um trabalho que saiu e transformo num texto mais palatável, né, para o público geral. Vou trazer esse programa, né, aqui para dentro do canal. Então, semanalmente, vou pegar um dos artigos que eu escrevo lá, né, que eu passo lá para o blog, e vou trazer para cá, para dentro do canal, que é o Traduzindo Ciência, onde eu vou explicar para vocês a ciência por trás do achado daquele artigo científico, o que ele encontrou, quais são as teorias que ele traz, né? Então, dado esses recados, tá? Não se esquece de se inscrever. Eu só tenho vocês para pedir, então vou pedir para vocês sempre. Amanhã tem live, né? E eu não sei ainda, né? Na verdade, eu tenho já uma ideia do que vou falar para vocês amanhã, que eu queria conversar com vocês amanhã. E vou também bater um pouquinho no assunto da COP, né? Recentemente acabou a COP Biodiversidade, né, que foi em Cali, na Colômbia, e foi mais um balde de água fria, né? Aqueles que me conhecem, que me acompanham no Instagram, e já falei para alguns vídeos aqui também, aqui no canal, eu acho que a COP falhou e já faz muito tempo que a COP falhou, né? Acho que ela não cumpre mais o papel que ela deveria cumprir, justamente pela falta de conversa, digamos assim, falta de direcionamento, na verdade, falta de um objetivo em comum entre os países que compõem a COP, né? Mas eu vou deixar esse assunto para a live de amanhã, tá? Vou falar um pouquinho da COP se encerrou, que é a COP Biodiversidade, falar quais são minhas expectativas para as próximas COPs e para o futuro da biodiversidade, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre seleção natural e vamos embora pro vídeo. Então, seleção natural, a gente não tem como falar de seleção natural sem falar de Charles Darwin, né? É muito comum as pessoas acharem que Darwin ele descreveu a teoria da evolução, né? Mas a teoria da evolução ela é basicamente um compilado de várias mentes, né? Bem antes de Darwin, inclusive, né? O pensamento evolucionista já existia antes de Darwin publicar o seu famoso livro, que é o Origem das Espécies. Tá? Então, o que Darwin fez, né, ele não inventou a roda, mas o que Darwin fez foi sintetizar um dos mecanismos evolutivos e um dos mecanismos mais belos da evolução. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre Charles Darwin, né, e como ele fez, como é que ele chegou no processo dessa teoria da seleção natural, né, e publicou o seu livro. Então dá uma olhadinha lá num vídeo de Charles Darwin que está aqui no canal. Tá? Eu falo um pouquinho mais dessa trajetória dele. Mas o que Darwin fez, né, foi descrever um dos mecanismos da evolução, que foi a seleção natural. Tá? Dentro da evolução, a grosso modo falando, né, claro que tem muitas nuances e muitas outras teorias, mas a grosso modo falando, a evolução é regida por mutação, seleção natural, deriva genética, tá? E fluxo gênico. Então, esse fluxo gênico também pode ser encontrado em alguns livros como migração genética. Tá? Então, esses são os grandes processos evolutivos, né, digamos assim, que moldam a evolução. Tá? E a seleção natural ela é um mecanismo que molda, na verdade, a interação entre ambiente e os seres vivos. Tá? A seleção natural é um mecanismo evolutivo que molda, por exemplo, a biodiversidade como a gente conhece hoje. Tá? Pois é um dos principais fatores que impulsionam a biodiversidade, tá?
juntamente com várias questões de adaptação, hereditabilidade, etc. A seleção natural é um processo que favorece os organismos, tá, mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente. É basicamente isso, tá? Então, os indivíduos com características mais adaptadas para o ambiente são os indivíduos mais propensos, né, a sobreviver e se reproduzir. Então imagina, por exemplo, que a gente tem diversas características nos organismos, né, dentro de uma população. Imagina uma população de aves, por exemplo. Então a gente tem várias características como o tamanho do bico, né, dessas aves. E numa população natural, né, numa população de aves, ou seja, de qualquer outro organismo, essa característica ela vai ter extremos e vai ter a média mais frequente dentro daquela população. Então se a gente pegar e imaginar o tamanho de um bico da ave, nem todo indivíduo, tá, tem o mesmo tamanho exatamente de bico. Então a gente vai ter indivíduos com tamanho um pouquinho maiores, vai ter indivíduos com tamanho um pouquinho menores e vai ter indivíduos que estão muito perto da média do tamanho daquela população. Então a gente vai ter um extremo, né, como mostra aqui nessa curva, a gente vai ter um extremo onde a gente vai ter aves com bico menor dentro daquela população, aves com bico maior e a média, que é geralmente a característica, o número, digamos assim, né, a medida, o tamanho daquela característica mais frequente naquela população. Então, isso daqui, tá, nessa curvinha de distribuição das características, é onde a evolução, a seleção natural atua, na verdade. O que acontece? A seleção natural, ela vai eliminar indivíduos que não são aptos dentro dessa população. Imagina, por exemplo, que essa mesma população de aves, que tem os bicos, né, e vai variar do menor para o maior, imagina que ela come uma determinada semente, né, um determinado grão, uma determinada fruta, né? Então, o bico dessa ave, né, ela vai ser acompanhada, né? Eu vou fazer um vídeo aí sobre qual a evolução um pouquinho mais na frente, tá? Mas ela vai ser acompanhada com o tamanho dessa semente. Então, por exemplo, imagina que a média dessa população, tamanho desse bico, eles conseguem comer aquela semente, e as aves com bico menor e as aves com bico maior também conseguem comer aquela semente, só que com mais dificuldade. Então, imagina que surge uma mutação nova nessa árvore e o tamanho da semente aumenta muito, tá? Então, a partir de agora, essas aves com bico menor, ela não consegue mais comer aquela semente, né? E agora as aves com bico maior, eles não precisam comer mais tanta semente, porque apenas uma dessas sementes ou apenas um desses frutos agora tem muito mais energia porque eles ficaram maior, né? Então vai acontecer que a seleção natural, o próprio ambiente vai selecionar e só vão conseguir reproduzir aqueles animais que vão conseguir consumir essa semente, né? Então vai ser aqueles animais ali que tinham a média do tamanho do bico e aqueles animais com um bico maior. Consequentemente, com o tempo, né, são os únicos animais que vão conseguir se reproduzir. Esses animais com os bicos pequenos, eles não vão conseguir se reproduzir e a média do tamanho do bico da população vai ser modificada. E assim vai surgindo características diferentes dentro desses bicos. Os bicos maiores passam a ser selecionados, né, eles passam a se reproduzir, passa essa característica geneticamente nas populações através da geração e a média do bico começa a ficar um pouco maior, porque esses animais aqui com um bico menor, eles não conseguem se reproduzir, eles não conseguem passar essa característica do bico pequeno para as espécies, né? Para a população, na verdade, para os indivíduos da população, tá? Então, isso vai moldando, né, as espécies ao longo do tempo, porque isso vai fazendo com que características sejam selecionadas e quando passa centenas ou milhares de anos, aquela população ou aquela espécie, ela já é tão diferente daquela outra que tinha aquela característica menor ou aquela característica diferente, e ela já passa a ser uma outra espécie, né? Por isso que a gente vê hoje, por exemplo, claro que existe uma série de mecanismos. Esse é o primeiro mecanismo que eu estou explicando aqui de fato. Eu vou trazer um vídeo falando de cada um dos mecanismos e depois um vídeo geral falando da teoria da evolução como um todo. Mas a seleção natural, ela vai modificando ou selecionando, na verdade, características das espécies ao longo do tempo, e essas espécies vão sendo modificadas ao longo do tempo. E como surgem essas características, né? Mutação. Eu vou gravar um vídeo para vocês só falando sobre mutação, né? Que aí eu vou entrar mais em processos genéticos propriamente dito. Mas as mutações fazem surgir uma característica. Se essa característica ela é
ela melhora a adaptação daquela população ou daquela espécie, ela é selecionada favorável. Se é uma mutação que traz uma característica que não agrega. Se é uma mutação que traz uma característica que não agrega muito, não melhora a performance, ou seja, não faz com que melhore a sobrevivência dos indivíduos, né? Ela pode ser uma mutação neutra e pode ser nem influenciar, nem ser selecionada, nem nada. Se for uma mutação que traz uma característica ruim, ela rapidamente é eliminada, né, pela seleção natural. Então, a aptidão desses organismos, né, aptidões das populações, lembrando que quem evolui não é o indivíduo propriamente dito, tá? Quem evolui é a população, e nem é a espécie, tá? Quem evolui é literalmente a população, porque a gente pode ter populações diferentes da mesma espécie, separadas por um rio, por exemplo. Vai ter um vídeo também falando sobre mecanismos de diversificação de espécies. Mas eu posso ter populações diferentes da mesma espécie que vão evoluir, né, de forma diferente porque está isolado. Então quem evolui é a população, não é o indivíduo, tá? E não necessariamente a espécie. Claro que se o tamanho da espécie for o tamanho populacional, espécie e população vão evoluir porque é uma população só. Mas se existem populações diferentes daquela espécie, tá? Cada população pode tomar um caminho evolutivo diferente. Então quem evolui é sempre a população, e o indivíduo e a espécie ele não evolui. O indivíduo ele tem a característica e ele passa a característica para a população, tá? É sempre importante falar disso. Então, essa aptidão dos organismos, da população, vai depender do ambiente, né? Quanto mais traços são favoráveis, né, pela seleção natural, mais essas características vão ficando visíveis na população, porque ela vai ficando mais frequente, tá? Então, quando Charles Darwin propõe um mecanismo de seleção natural, ele fez isso observando os tendilhões, observando diversos grupos de espécies, e era quase que inevitável chegar a essa conclusão, tá? Se Darwin não tivesse chegado a essa conclusão, e lembrando mais uma vez que não foi só Darwin, tá? O Wallace também chegou à mesma conclusão que Darwin do outro lado do mundo, tá? Mas só que Darwin tinha dinheiro para viajar o mundo todo e coletar as coisas, né? O Wallace não. Mas enfim. Então esse mecanismo proposto por Charles Darwin, tá, é um dos mecanismos mais belos da evolução. Um outro exemplo bem bacana da seleção natural é o da mariposa Biston betularia. Biston betularia, tá, que é uma mariposa da Inglaterra. Durante a Revolução Industrial, né, na década de 40, por ali, a população da mariposa melânica aumentou muito, né? Ela tinha uma variação de cor. Ela tinha uma populaçãozinha que era um pouco mais clara e tinha uma população que era mais escura. Essa população da mariposa mais escura, que era a população melânica, aumentou muito. Enquanto a da mariposa não melânica, que era a população mais clara, diminuiu muito. Então, uma hipótese, né, para explicar esse fato é que os gases poluentes escureceram, né, os troncos das árvores, e o que facilitou a predação por pássaros, né, ou por outros predadores das mariposas não melânicas, aquelas que eram mais claras. Isso é um exemplo bem famoso, né, usado muito nos livros didáticos de ensino médio, mas isso é uma hipótese que a evolução, né, a seleção natural está sendo testada ali, foi testada. E tem uma série de desdobramentos dessas hipóteses, o pessoal testou de fato isso, posso deixar depois em um vídeo à parte, mas a hipótese da seleção natural, né, ela foi capaz de testar isso. Será que a mudança no tronco das árvores, porque ter ficado mais escuro, facilitou os predadores ver melhor, né, aquela população não melânica? Porque aquela população melânica mais escura, ela ficava camuflada nos troncos das árvores. Tá? Então a seleção natural é um dos processos mais fantásticos da evolução, tá? É o responsável por selecionar todas essa biodiversidade que a gente encontra no planeta Terra, e é responsável aí, e ela acontece, na verdade, a seleção natural está acontecendo o tempo todo. O tempo todo o ambiente está, digamos, em guerra, né, com os organismos, e essa seleção é contínua. Tá? Assim como todos os processos evolutivos são contínuos, eu já falei isso no vídeo aqui anterior para vocês. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês, né? Eu vou trazer aí os outros mecanismos dos processos evolutivos, tá? Os outros mecanismos evolutivos, os outros processos, como é que ele funciona, qual a evolução, o que é mutação, o que é deriva, fluxo gênico. Eu vou trazer isso para vocês, tá? Junto com alguns exemplos. A partir da semana que vem tem um quadro Traduzindo Ciência. Não se esquece. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter 4 vídeos,
tá? Saindo semanalmente aqui no canal. 3 vídeos saindo semanalmente aqui no canal. Um vídeo falando sobre as teorias evolutivas, um vídeo falando sobre algum artigo de evolução que vai ser o Traduzindo Ciência, e um vídeo que é o Desvendando a Fauna. E claro, toda terça-feira de noite, live, e a partir de dezembro vai ter live na terça e na quinta, beleza? Então, acompanha a gente aí, deixa seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo, deixa um comentário, deixa a sugestão. Eu vou abrir uma enquete lá na aba comunidade para vocês votarem sobre temas que eu consigo trazer, tá? E à medida que a gente for avançando aqui no conteúdo, talvez eu consiga trazer vídeos mais frequentes para vocês, quem sabe até lives mais frequentes também. Beleza? Então, se curtiu, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pro amigo. E até a próxima. Valeu!